Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, transformação. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6, que diz: Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação. Talvez a sua Bíblia diga talhas de pedra. Queridos, o primeiro processo da transformação, porque como disse ontem, Jesus vai transformar água em vinho, mas ele vai fazer isso através de 3 processos. O primeiro processo está no lugar da purificação. Esse foi o primeiro processo que Jesus usou para iniciar um grande milagre da transformação da água em vinho, que era estar no lugar da purificação. E por que estar no lugar da purificação? Se vocês leram comigo, o texto diz: havia ali perto 6 potes ou 6 talhas de pedra. Essas talhas, elas não eram usadas para qualquer coisa. Elas tinham uma finalidade. Elas serviam na purificação de quem participava de uma cerimônia. Essa cerimônia, ela normalmente eram cerimônias religiosas. Por isso, as talhas precisavam ficar na porta do templo. Então ninguém poderia entrar no templo sem que passasse por essas talhas. E essas talhas eram colocadas água nela. Não importa se quem foi ao culto, quem foi ali na sinagoga, quem foi adorar a Deus, tenha tomado banho e se perfumado, ou passado uma roupa bem passada, ou estivesse muito bem limpo. Isso não importava. Pelo fato de você sair da sua casa e ir até o templo, você precisava passar por essas talhas. Essas talhas estavam ali localizadas na porta, na entrada do templo. Então, quando você ia entrar, você precisava lavar suas mãos, lavar o rosto, os ouvidos, a testa. Era um ritual que fazia parte da cerimônia judaica. Ninguém poderia entrar direto sem que primeiro passasse por estas talhas. Por isso, essas talhas eram chamadas de talhas da purificação. Você precisava se purificar para passar pela porta. Antes, você teria que visitar essas talhas. Queridos, quando você olha para essas talhas na porta do templo, a gente para pensar que Deus também nos escolhe assim também como aquelas talhas. Elas não estavam em qualquer lugar, elas não eram colocadas em qualquer lugar. Essas talhas não eram colocadas na cantina do templo, nem da igreja, não era colocada no estacionamento ou na área externa do templo, não. Elas precisavam estar na porta do templo. E você já viu que Deus também te escolheu como estas talhas para estar no lugar da purificação, no lugar onde Deus opera, no lugar onde o poder e as maravilhas de Deus através da sua vida vai abençoar alguém. Por isso, assim conforme as talhas estavam na casa do Senhor, nós também somos essas talhas que precisamos estar no lugar da purificação. Se nós não estivermos no lugar da purificação, certamente nós não vamos ter a valia, o objetivo no qual Deus tem para cada um de nós. Você é essa talha, e é através da sua vida que muita gente é abençoada. Abençoada quando você estende, põe as mãos e faz uma oração. Abençoada quando você dá um conselho. Abençoada quando você clama a Deus pela vida desta pessoa. Abençoada quando você abre a Bíblia e é usado por Deus para trazer do céu uma palavra para alguém. Você é essa talha. E observe, nessas talhas eram colocadas água, assim também como talhas de Deus, a água do Espírito Santo inunda nossa alma e através de nós, no qual a gente fala por Deus e através de Deus. Eu lembro que certa vez um colega, um jovem, me procurou e ele estava desempregado e pediu que eu orasse por ele. Então entramos num período de oração para que Deus abrisse as portas para ele e não demorou muito, essas portas abriram. Ele ficou muito feliz e eu também, porque eu sabia que a partir daquele momento aquele moço ia ajudar na sua casa.
Passou-se um tempo, ele me procurou mais uma vez e agora pediu oração de novo. Eu pensei que dessa vez seria para que Deus pudesse promovê-lo ou de alguma forma abençoá-lo na empresa, mas a oração era totalmente diferente. Ele pediu para que eu orasse, para que ele saísse de lá e Deus colocasse em outro lugar. Eu perguntei se o local que ele estava não era bom, se ele não recebia direito, se não dava oportunidade de ele crescer. Ele falou: não, não, tudo isso acontece, eu ganho bem, eu tenho condições de crescer na empresa, mas eu percebi que a única pessoa crente na empresa sou eu. Eu queria trabalhar num lugar que só tem crente. E aí eu falei: meu irmão, se você quer estar num lugar onde só tem crente, você vai ter que morrer, e quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, você vai estar no céu, porque só no céu só vai ter crentes e servo de Deus, alguém que foi lavado e remida pelo sangue do Cordeiro. Você precisa estar no lugar onde há necessidade de purificação. E aí eu falei para ele Romanos 10:14. A palavra diz: e como ouvirão se não há quem pregue? Queridos, vamos orar. Senhor, nos ajuda a estar no lugar da purificação, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal.